Que Jesus, o Mestre Supremo, aqueça os nossos corações, ilumine nossas mentes no estudo de hoje. E que os mentores da casa de André Luiz possam nos intuir da melhor forma possível no conteúdo que estamos encarregados de passar. A casa de André Luiz está fazendo estudos virtuais a partir do final de março e nós estamos hoje com o tema livre. E para aproveitar melhor o tema livre, escolhemos um tema que pudesse trazer mais informação e melhor compreensão para o momento que a gente atravessa no mundo atualmente. Então nós estamos trazendo os flagelos destruidores e karma coletivo. Então nós vamos estudar as tragédias coletivas, vamos estudar o karma, tudo isso relacionado o quê? Com a transição planetária para o mundo de regeneração. Então o que a gente está passando hoje? A gente está passando por um freio de arrumação. A gente está precisando o quê? Diminuir o egoísmo, diminuir o orgulho, diminuir o materialismo desenfreado, para poder melhorar a psicosfera do planeta, para a gente se habilitar ao mundo de regeneração. Então, esse freio de arrumação vem trazer o quê? Uma reflexão profunda em toda a sistemática da vida humana. Talvez o momento mais importante que a humanidade atravessa até esse instante. É um momento de profunda reflexão para a gente saber como vai fazer quando acabar a pandemia. Que mundo a gente quer para os nossos filhos, que mundo a gente quer para a posteridade e o que a gente vai fazer para a melhoria desse mundo. Como é que a gente vai melhorar a psicosfera do planeta e como que a gente vai melhorar, vamos dizer, a vibração do planeta. Isso está tudo relacionado com o que está acontecendo agora. Então essa pandemia, ela vem o quê? Ela vem fazer a gente refletir no que a gente tem feito até agora. Então a gente vem lembrar o quê? A destruição, que no sentido comum é sinônimo de demolição, extinção, desaparecimento, aniquilamento, mas sob o ponto de vista espírita, contudo, a lei de destruição tem significado diferente, que é o de transformação, de metamorfose, e tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. A gente lembra aí a lei de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E aí, a gente vai trazer agora a relação da lei de destruição. Ela é relacionada à lei de reprodução, à lei de conservação e à lei de progresso. Então, reprodução, conservação e progresso estão relacionados à lei de destruição. E a gente traz aí a primeira pergunta do Livro dos Espíritos que a gente vai estudar. A gente está usando o Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênese, obras de Chico Xavier, como a do Mil Anos, Ação e Reação, A Caminho da Luz e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E do Divaldo a gente está usando Plenitude, de Joana, e Ar da Ascensão, de Vitor Hugo. Então a gente traz aí, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. A moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Ao progresso regular, a gente vai ver isso mais à frente, que é 783, e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, ou seja, está estagnado, está atrasado, está muito lento, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então a providência divina, de tempos em tempos, reúne os perturbadores da ordem, convidando-os através da lei de destruição
as reparações coletivas, como forma de despertarem para o verdadeiro significado da vida na carne, mostrando dessa forma a necessidade da fraternidade, da solidariedade e também a transitoriedade da vida humana. Então esses abalos, eles são muito fortes para as pessoas se voltarem para a fraternidade, para a solidariedade e para a união. Coisas que a gente vai precisar efetivamente. A gente vai precisar de muita fé, a gente vai precisar de coragem e paciência, mas vai precisar, acima de tudo, também de fraternidade, solidariedade e união para ajudar aqueles que vão passar momentos de grande dificuldade, que vão passar fome, que vão ficar sem emprego e que vão ficar doentes. Então, nós que já conhecemos o ditado espírita que Kardec nos trouxe, fora da caridade não há salvação. Nós vamos ter que praticar a caridade. Sair da zona de conforto, porque é muito tranquilo para a gente ficar em casa, comendo, bebendo, dormindo, vendo Netflix, mas muita gente está passando muita necessidade. Então a gente tem que ajudar. A gente tem que comparecer a uma obra social e dar de nós. Sair o quê? Da zona de conforto. Claro, você não vai sair sem máscara, não vai sair sem levar álcool gel, você tem que tomar todos os cuidados necessários. Mas, muitas vezes, até um parente seu que está passando uma necessidade. Um irmão, um primo, um afilhado. Então a gente vai passar por momentos muito difíceis. Então a gente tem que tomar todo o cuidado, mas a gente não pode deixar de esquecer o quê? Da solidariedade. Então a gente vai colocar agora a destruição, vendo os flagelos naturais ou provocados, que a gente pode ter um flagelo que seja natural ou pode ter um flagelo provocado, né? Então isso são coisas que vêm acontecendo no mundo desde que o mundo é mundo. Os dinossauros foram extintos porque um meteoro caiu na península de Yucatán e matou todos os dinossauros daquela época, milhões de anos atrás. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui. Então nós temos os terremotos, como tem no Haiti, como tem no Chile. Claro que o terremoto no Haiti, um terremoto no Chile, pode ter uma escala muito grande de intensidade ou não. E ao ser humano, com sua evolução, vai ser dado que ele possa resistir melhor a um terremoto do que num período de mais atraso. Então, um terremoto no Chile recente, um amigo meu disse que o porta-retrato dele caiu no chão. Ele estava viajando, chegou de viagem e pegou o porta-retrato no chão em Santiago. Então não houve nada na casa dele, só um porta-retrato com a vibração que caiu no chão. Mas há anos atrás, provavelmente a casa cairia. Então nós temos também os tsunamis, como tivemos aquele da Indonésia, em que morreram 300 mil pessoas, que foi um desastre muito grande na época, né? Nós temos também as erupções vulcânicas, temos muita na Europa, a gente não esquece daquela famosa de Pompeia, do Vesúvio e vários vulcões que volta e meia acordam, estão inativos e se tornam ativos. Tudo isso relacionado, então. E a gente tem, no caso mais parecido com o que a gente está passando, que são as pestes, as pandemias, como a gente teve a peste negra lá em 1347. A peste negra, na época, matou até o filho do Nostradamus. Nostradamus tinha um filho e perdeu o filho na peste negra, embora ele ajudasse as pessoas, ele não salvou o próprio filho. E nós tivemos a gripe espanhola no início do século XX. O Carlos Chagas, né, que muita gente diz que seria André Luiz, ele trabalhou e cuidou de muita gente na gripe espanhola em 1918. Nós temos também as tragédias coletivas, né? Aviões, deslizamentos, coisas que acontecem também com frequência. Nós temos as guerras políticas e religiosas. A gente não pode esquecer, né, daquelas guerras religiosas lá de trás, da Guerra Santa, e que foram guerras que morriam muita gente num período em que se usava o nome de Jesus para fazer guerra, né, em vez de se fazer a paz. Então, tudo isso são coisas que a gente tem no mundo, e o mundo atrasado vai tendo muito isso. Essas tragédias juntam espíritos endividados em vidas passadas
para resgates coletivos a fim de se ajustarem às leis divinas. E agora a gente vai trazer para vocês a pergunta 728. É lei da natureza a destruição? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, a lei de destruição ela é uma lei o quê? De mudança também, né? E a 737? Essa é a pergunta mais importante do nosso estudo. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores, para fazê-la progredir mais depressa? Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobre um degrau na escala do aperfeiçoamento? E agora a gente vai para o final da resposta dessa pergunta, que é a parte mais importante. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, essa subversão faz com que as pessoas possam se adiantar e sair o quê? Do marasmo, sair da zona de conforto e progredir muitos anos. E chega a dizer que algo que poderia exigir muitos séculos. Então, a lei de destruição funciona muitas vezes para conter os impulsos desajustados da criatura humana. Então, muitas vezes, a pessoa está ali, está demorando a sair de uma situação, pode ser um país, pode ser um estado, pode ser até mesmo um continente. Então vem o flagelo e aí eles são obrigados a se movimentarem. Os flagelos beneficiam fisicamente o planeta, principalmente na renovação da sua atmosfera, mas, sobretudo, impõem um agitar das consciências humanas, tanto para aqueles que desencarnam em circunstâncias dolorosas e traumáticas, quanto para os que colhem as consequências da devastação ocasionada. Então, é o vizinho que viu alguém partir, é alguém que perdeu um filho, é a mãe que perde um filho, é a esposa que perde o marido que perde uma esposa, é o filho que perde um pai, é o pai que perde um filho. Então, são essas situações que despertam o quê? A vontade da união das pessoas para conjurar aquela situação que aconteceu e que trouxe muito sofrimento. Então as pessoas se unem em função da dor que o flagelo ocasiona. Experiências assim representam a oportunidade de resgate de seus débitos do pretérito, ao mesmo tempo em que fazem uma iniciação nos domínios da solidariedade. As vítimas das grandes calamidades tornam-se menos envolvidas com as ilusões, mais dispostas a ajudar o semelhante, após sentirem na própria carne a dor que aflige seus irmãos. Então, naquela devastação, como a gente teve de tsunami lá atrás, em 2004, né? Como a tragédia lá nos Estados Unidos dos prédios, das Torres Gêmeas, quando a pessoa vê uma calamidade atroz, pessoas amigas, parentes, perdendo a vida, em sofrimento, perdendo a sua casa, perdendo seu sustento, eles se unem. Por quê? Porque é necessário uma grande união para poder suplantar aquela adversidade. Então, uma união muito grande é feita para que seja suplantada uma adversidade. Às vezes, uma união que não viria caso não houvesse uma adversidade. Por isso que naquela pergunta anterior, ele fala o que às vezes levaria séculos para acontecer.
Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Então Kardec aí com muita propriedade quer saber se não haveria outra maneira, se pode ser só com os flagelos destruidores. Os espíritos vão responder, pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Então, o homem tem os meios, mas ele muitas vezes não se utiliza, ou na maioria das vezes, não se utiliza desses meios. Ele fica na sua zona de conforto. Ele vai deixando a coisa acontecer. É naquela brincadeira de deixa a vida me levar. E aí a gente vai trazer aí agora, do Evangelho, no capítulo 3, o item 15. Só para lembrar o estado da humanidade. Então está lá, Mundo de Expiação de Provas, capítulo 3 do Evangelho. Item 15. A Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então vamos repetir. Lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. Então, no item 15 do Evangelho, a gente tem essa informação, que aqui é um lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, muitas vezes, por rebeldia, a gente se atrasa e não faz o que deveria. Então, a gente tem aí essa questão da rebeldia. Estamos no mundo de espíritos rebeldes. Claro que você que já vem no centro espírita, que já vem ver a palestra, que toma sua água frutificada, que traz doação para a campanha do quilo, que se envolve no trabalho voluntariado, você já está num patamar melhor. Você não está indo beber na sexta-feira, está indo ver a palestra, você está no sábado trazendo seu filho na juventude, você já está procurando uma melhoria. Então você já não é tão rebelde assim. Então, evidentemente, no mundo a gente tem várias escalas de rebeldia. E temos aqueles que já conseguem fazer a caridade e já não estão tão rebeldes assim. Então a gente tem aí na Gênesis capítulo 18, Sinais dos Tempos. A gente não vai entrar muito, o capítulo 18 é muito rico em observações. Se a gente for ver, a gente tem o item 9, o item 10, o item 20. A gente tem muitas mensagens do Argo de diversas pessoas. Mas a gente trouxe essa pequenininha para a gente contar para vocês. Sim, de certo, a humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise, que é para o gênero humano, o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Então, toda crise é uma oportunidade de crescimento. Toda crise leva ao quê? A uma mudança de paradigma. Você vai ter um aprendizado numa crise. Toda crise tira você da zona de conforto. Então, as crises empurram a gente para o desenvolvimento. As crises nos empurram para frente. Então, a gente vai trazer agora a informação que é muito importante para o nosso estudo, que é o karma. Termo que expressa a lei de ação e reação ou causa e efeito, a que o espírito está sujeito
durante a sua jornada evolutiva. O espírito André Luiz, sobre o termo, aí a gente está falando ação e reação, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 7, que é Conversação Preciosa, na minha edição é página 87. Então diz lá, karma, expressão vulgarizada entre os hindus, que em sânscrito quer dizer ação, a rigor designa causa e efeito. Né? Ação e reação, de vez que toda ação ou movimento deriva de causa ou impulsos anteriores. Para nós, expressará a conta de cada um, englobando os créditos e os débitos, que em particular nos digam respeito, ou seja, de cada um de nós. Por isso mesmo, a conta dessa natureza, não apenas catalogando e definindo individualidades, olha que interessante o que ele vai falar agora, mas também povos e raças, estados e instituições. Então, karma não precisa ser de um indivíduo só, não. Ele está falando de povos, de estados, de raças. Então, uma raça, um povo, um país, um continente e até o planeta Terra podem desenvolver o karma. É isso que André Luiz está trazendo para a gente aí. Que o karma ele pode ser individual, mas ele também pode ser coletivo. E esse coletivo pode ser de um estado, de um país, de um continente e até do planeta. Então, o karma ele é algo muito importante porque ele expressa o quê? Causa e efeito. E toda causa traz o seu efeito. Não há causa sem efeito, como não há efeito sem causa. E para melhor entender o karma ou conta do destino, criada por nós mesmos, convém lembrar que o governo da vida possui igualmente o seu sistema de contabilidade, a se lhe expressar no mecanismo de justiça inalienável. Só que o governo da vida não é falível como a gente. A justiça divina, ela tarda, mas não falha. A justiça divina, ela não pode ser enganada pelo homem como a gente vê aqui. Então aqui a gente vê muita injustiça, a gente vê muita impunidade. Mas, no caso da justiça divina, isso não acontece. Por quê? Porque a justiça divina ela é perfeita. Então ela vai alcançar o devedor, pode nem alcançar nessa vida, pode nem alcançar noutra, mas numa vida mais à frente. E muitas vezes o indivíduo não está ainda preparado para passar pela reparação. Então ele precisa de um tempo maior para se preparar para uma reparação. E às vezes a reparação é tão forte que ele precisa de um tempo para se preparar para essa reparação. A gente vê isso no plano espiritual. Nas sublimadas regiões celestes de cada orbe figuram os gênios angélicos, com ministérios apropriados à concessão de empréstimos e moratórias, créditos especiais e recursos extraordinários. Temos os poderes competentes para promover a cobrança e a fiscalização, o reajustamento e a recuperação de quantos se fazem devedores complicados ante a divina justiça. Então a gente tem ministério, a gente tem vários setores encarregados. Então não é nada por acaso. As coisas não acontecem de forma fortuita. Isso aqui foi, vamos dizer assim, de improviso, não. A justiça divina ela é perfeita e ela é toda encadeada. Então nós temos ministérios apropriados à concessão de empréstimos e moratórias, créditos especiais e recursos extraordinários. Então não fica nada sem ser pesado na balança da justiça divina. E aí a gente trazendo aí Joana de Ângeles, elucida Joana de Ângeles no livro Plenitude. Os sofrimentos humanos de natureza kármica podem apresentar-se sob dois aspectos que se complementam, provação e expiação. Ambos objetivam
educar ou reeducar, predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo na busca da plenitude que as aguarda. Então, a aprovação e a expiação, elas vão acontecer conforme o grau do erro que a gente cometeu. E a expiação, ela não pode ser adiada. A aprovação, ela pode ser adiada mais à frente. A expiação, ela é um fato concreto e é preciso ser debelado. Então, quando você vai passar pela expiação, você não pode adiar a expiação. Já a aprovação, sim. A aprovação, você pode adiar a aprovação. Então, aí Joana traz para a gente que temos a aprovação e a expiação. E a gente lembra que a expiação é uma coisa mais grave. A prova é o quê? É como a gente faz uma prova para ver se passou de ano. Isso é a prova. Já a expiação, não. A expiação foi um delito grave e que tem uma reparação dolorosa. E agora a gente vai passar para falar do karma coletivo. E a gente usou aí no livro O Ar da Ascensão, de Divaldo Franco, por Victor Hugo, a 6ª edição de 1985. Na segunda parte, no item 1, vem lá o porquê do espiritismo no Brasil. É sempre interessante a gente trazer informação para contextualizar melhor coisas que já aconteceram. Ocorre em consequência de dívidas contraídas por um grupo de espíritos, por facções ou por uma nação inteira. Assim se expressa o espírito Victor Hugo sobre o karma que recaiu sobre a França. Então, no livro A da Ascensão, Divaldo Franco. No meu é na página 81, mas aí está na 140. Mas o meu é digital, pode ser que na de livro seja diferente. Entretanto, quando se organizavam os roteiros para o advento do Consolador na Terra, mediante a doutrina espírita, os abnegados e sábios mentores da França foram informados de que ali se iniciaria o programa que todavia iria se fixar por algum tempo em outro país, de onde se dilataria, abraçando todo o planeta ao largo dos séculos. Então, os espíritos sábios da França foram informados que o processo começaria lá, mas que migraria. Então, os espíritos franceses da época foram avisados. A alma francesa contribuiria com o tesouro cultural para os primórdios da fé raciocinada. Contudo, seria um continente jovem num povo em formação, no qual se caldeavam raças e caracteres que mais ampla e facilmente desenvolveria, especialmente levando-se em conta a falta de karmas coletivos naquela nacionalidade. No caso, está falando do Brasil. Então, ele vai tocar no assunto em relação à França. A França, onde renasceram os atenienses, estava assinalada por glórias e misérias, guerras externas e lutas intestinas que não lhe permitiram, por enquanto, a dilatação dos ensinamentos cristãos nos enfoques da vivência moderna, demonstrando moralmente a grandeza do espiritismo. Desse modo, tão logo estivesse implantado o ideal espírita, seria trasladada a árvore evangélica, de cuja seiva a ciência se sustentaria para arrojados cometimentos futuros, e em cuja filosofia racional as criaturas se nutriam, adquirindo o vigor para existências enobrecidas. Então ele está dizendo aí o quê? Que a França não tinha condição de levar muito adiante, mas a França era a cidade das luzes e era o centro do mundo em 1757. Então, em 1757, foi muito mais fácil o espiritismo chegar na França do que no Brasil, por exemplo, que estava completamente atrasado ainda. Então, ele chega na França
para isso ser o quê? Organizado, ser estudado e ir evoluindo até chegar a hora de sair da França. E aí os espíritos vão fazer a colocação para a gente agora. O Brasil, porque destituído de débitos coletivos mais graves, houvera sido escolhido para esse segundo período de realização e crescimento espiritista, sem comentar os acontecimentos de menor gravidade histórica. A escravatura negra e a Guerra do Paraguai pesavam na economia evolutiva. A primeira como herança dos colonizadores, que a princesa Isabel encerrou mediante a Lei Áurea. E a segunda, a nação, no futuro se reabilitaria por meio do inestimável auxílio ao progresso do país irmão, que fora vítima após a aprovação perpetrada pelo seu ditador Rosas. Convencionou-se desse modo que muitos franceses fossem transferidos em espírito para as novas terras, a fim de receberem a doutrina oportunamente quando para o continente americano fosse transportada. Aí é interessante notar que nós pagamos o karma com o Paraguai quando fizemos a Itaipu Binacional e praticamente de graça oferecemos a energia para o Paraguai a um preço muito baixo, que o Paraguai até revende lucrando muito. Então a Itaipu Binacional veio ressarcir o Paraguai do prejuízo kármico que o Brasil tinha. E para contextualizar melhor, a gente vai fazer uma continuação falando de resgate. Mas antes eu queria falar para vocês que esse acordo que precedeu ao renascimento de Allan Kardec e Leon foi um acordo que a espiritualidade, na realidade, já sabia, e que Kardec anuiu de boa mente com o estabelecido. Então Kardec veio e do mundo espiritual ele sabia que depois haveria uma mudança da árvore do Evangelho. E agora eu vou trazer para vocês alguns comentários sobre resgates coletivos. Resgates coletivos falando ainda de ação e reação. Então, no livro Ação e Reação, capítulo 18, a gente vai ter lá os resgates coletivos e nesse capítulo vai ser tratado um acidente de avião. Então, o Sanzio, ele comenta que há 30 anos ele conviveu com os benfeitores Ascânio e Lucas e que devia muito da sua evolução no plano espiritual, vamos dizer assim, ao carinho que Ascânio e Lucas tiveram por ele. Então, Ascânio e Lucas vêm trabalhando há muito tempo na pátria espiritual e suspiravam pelo ingresso em esferas mais elevadas. Passaram a desejar ardentemente a ascensão. E isso não acontecia, eles foram meio que desanimando. Então, um deles solicitou o pronunciamento da direção geral porque eles não podiam ascender para as esferas superiores. E foram chamados ao devido exame. Foram conduzidos, então, eles foram chamados ao devido exame pelos mentores espirituais e foram conduzidos a períodos recuados e diversas fichas de observação foram extraídas de sua memória. E ambos possuíam créditos adquiridos em 5 séculos de serviços. No entanto, recuando no tempo, em 1429, quando eles formavam no exército de Joana d'Arc, famintos de influência não hesitaram em assassinar 2 companheiros empurrando do alto de uma fortaleza. E aí ficaram muito mais poderosos, embora tenham tido muitos remorsos. E chegado a esse ponto da regressão, foram inquiridos se desejavam prosseguir na sondagem, né? E eles disseram que não, que precisariam liquidar a dívida que eles acabaram de tomar conhecimento. Então, já que eles podiam escolher o gênero de provação em vista dos recursos que eles tinham, no mundo íntimo, optaram pelas tarefas no campo da aeronáutica, a cuja evolução ofereceram as suas vidas. E justamente a 2 meses dessa passagem, eles regressaram às linhas de ação, depois de haverem sofrido a mesma queda mortal que infligiram os companheiros de luta do século XV. Então eles sofreram um acidente e o Sanzio comenta que quando eles partiram para o mundo, para
passar por essa provação, eles foram acompanhados pelos mentores. E quando chegaram, também foram assistidos. E aqui vale uma observação interessante, que o socorro do avião que eles caíram é indistintamente. Todo mundo é socorrido. Contudo, a gente não pode esquecer que se o desastre é o mesmo, para todos que tombaram, a morte é diferente para cada um. Então, no momento, serão retirados da carne tão somente aqueles cuja vida interior lhes outorga a imediata liberação. Outros, cuja situação presente não lhes favorece o afastamento imediato, ficarão ligados por um tempo maior aos despojos que lhe dizem de respeito. Então, embora o desastre seja o mesmo, o socorro não é exatamente igual. E Ascânio e Lucas, por exemplo, puderam escolher isso. Alguns ali estavam que não puderam escolher. Foram sem que pudessem haver escolhido, porque não tinham mérito para escolher. Então agora a gente vai trazer para vocês um livro muito interessante de Chico Xavier, de 1938, antes da Segunda Guerra Mundial. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E aí, o mentor do Brasil, porque a gente sabe que Jesus é o governador planetário, é o Espírito que guia o nosso planeta, né? Embora muita gente hoje, em doutrina espírita, não fale em Jesus, não existe doutrina espírita sem Jesus. E Jesus é o nosso governador planetário. E Ismael foi chamado por ele para governar o Brasil. Então Ismael reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta. Irmãos, expôs ele, o século atual, então isso é ali antes do Livro dos Espíritos chegar, antes de 1857, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da Terra. Nesses 100 anos nesses 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. As rajadas do morticínio e da dor avassalarão a alma da humanidade no século próximo, dentro dos imperativos das transições necessárias que serão o sinal do fim da civilização precária do Ocidente. Então ele está trazendo isso para a gente, que vão haver 100 anos de preparo e outros 100 anos de consolidação. Então 100 anos de preparo, de 1857 a 1957, e os 100 anos de consolidação, 1957 a 2057. Então ele vai trazer aí para a gente agora, né, uma verdadeira renascença das filosofias e das ciências se verificará no transcurso destes anos, a fim de que o século XX seja devidamente esclarecido como elemento de ligação entre a civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro, que se assentará na fraternidade e na justiça, porque a morte do mundo, provista na lei e nos profetas, não se verificará por enquanto com referência à constituição física do globo, mas quanto às suas expressões morais, sociais e políticas. Então olhem o que Ismael está trazendo para a gente. Que a morte do mundo prevista pelos profetas não vai ser pela constituição física do globo, mas quanto às suas expressões morais, sociais e políticas. É exatamente o que a gente está vendo. Então é o quê? É a gente ter que melhorar na moralidade. É a asa da inteligência já está adiantada, da intelectualidade, e a gente melhorar a asa da intelectualidade, que a gente ainda está deixando ela muito para trás. Então, precisamos nos desenvolver moralmente. É isso que essa pandemia está trazendo para a gente. Precisamos de desenvolvimento moral, de fraternidade, de solidariedade,
de união. E a gente vai trazer aqui, a gente poderia trazer muitas obras, tem muita coisa, mas o nosso tempo não daria para fazer. Então a gente vai trazer um livro que é uma das grandes obras de Chico Xavier, em que a gente tem um capítulo que ele menciona, evidentemente todo mundo conhece, mas a gente vai lembrar, porque sabe como é, uma coisa que a gente não vê muito tempo, a gente acaba esquecendo. Então vamos lá. No livro Há 2000 Anos, no capítulo Alvoradas do Reino do Senhor. O que está escrito nesse capítulo? Que é justamente o que fala Jesus. Olha o que Jesus está trazendo para a gente. Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros, reorganizaremos todos os elementos destruídos, examinaríamos detidamente todas as ruínas, buscando material passível de novo aproveitamento. E quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária. Então, olha tudo que Jesus está trazendo aí para a gente. Então, ele está trazendo o quê? Quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida planetária no bem, na paz, na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária. Organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Então Jesus está falando o quê? Que depois de um certo ciclo evolutivo vai haver uma organização que vai aproveitar tudo que ele vai conseguir somar, para que haja o quê? Os progressos definitivos do homem espiritual. Então, é preciso que nós tenhamos a noção da vida espiritual. É preciso que a gente seja menos material. A gente precisa de comer, a gente precisa de um emprego, a gente precisa de uma casa para morar, mas a gente precisa saber que a alma imortal é o homem espiritual que vai evoluindo a cada vida, que vai se aprimorando. E isso ele está colocando para a gente exatamente nesse pedaço. Organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador prometido os progressos definitivos do homem espiritual. E aí a gente vai trazer agora, no outro livro que foi feito logo depois do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um livro muito interessante, onde Chico Xavier traz para a gente uma série de informações. E a gente foi trazer essas informações que estavam lá esquecidas, só para a gente ter uma noção do que já foi falado. Então vamos lá. A Caminho da Luz, capítulo 24, Espiritismo e as grandes transições. Então a Terra, como aquele mundo longínquo de Capela, então está falando o quê? De Capela. Ver-se alívio das entidades endurecidas no mal, porquanto o homem da radiofonia e do transatlântico precisa de alma e sentimento, a fim de não perverter as sagradas conquistas do progresso. Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade, sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo da vida e luz, desde o princípio. Então aí ele está falando, né, que os capelinos já passaram por esse processo. E nós, né, o mentor Alexandre, né, da série André Luiz, fala, o mentor Alexandre fala que há 48 mil anos o homem se assenhorou da razão.
Então, a partir da razão, né, o homem, com a razão, teve o quê? Teve a possibilidade de saber o bem e o mal. E depois disso, mais ou menos, os capelinos estavam indo também para o mundo de regeneração, e aqueles que faliram, aqueles que não podiam acompanhar, como a justiça divina perfeita, foram usados aqui para trazer o desenvolvimento para a gente. E depois foram indo embora conforme foram se quitando. Então é isso que está sendo dito aqui. Então ele fala, a América está destinada a receber o cetro da civilização e da cultura, na orientação dos povos por vindouros. O esforço sincero de cooperação no trabalho e desconstrução da paz não é aí uma utopia, como na Europa, saturada de preconceitos multisseculares. Nos campos exuberantes do continente americano, estão plantadas as sementes de luz da árvore maravilhosa da civilização do futuro. Então, ele está continuando trazendo para a gente alguns detalhes, a gente está pensando para não ficar muito grande. Então, aí a gente está percebendo o quê? Que a América está destinada a receber o cetro da civilização e da cultura. E que a Europa, saturada de preconceitos multisseculares, o que está falando aí? Dos karmas da Europa, de um monte de guerra, de um monte de coisa que já aconteceu com a França, com a Alemanha, com a Itália, enfim, todos os países europeus, em sua grande maioria, têm karmas coletivos muito grandes. É isso que está sendo colocado para a gente aí, para a gente lembrar disso. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. E os seus trunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Então, já naquela época, aí já é o capítulo 25, o Evangelho e o Futuro. No capítulo Evangelho e Futuro, a gente está vendo essa informação, que são chegados os tempos de que a força do mal são compelidas a abandonar suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. E que eles vão tentar reagir, vão ter uma reação temerária e infeliz. E aí ele continua. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares passarão com a vertigem de um pesadelo. Condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre como o Império Romano, entregando à América o futuro de suas experiências com vistas à civilização do porvir. Então, está sendo dito aí que a gente vai ter uma posição, que a América ainda vai ter uma posição importante e que os erros da Europa vão fazer com que ela pague um preço alto. Então, a gente está sendo lembrado aí que a Europa teve muitos erros, né? E condenada pelas sentenças irrevogáveis dos seus erros sociais. Então a gente está vendo o que agora? Na França, um monte de gente migrando para a França, o problema migratório da Alemanha, tudo isso que está acontecendo lá, a gente, quando lê isso aí, tem uma noção um pouco mais dilatada de tudo que a Europa está pagando de karma do que houve lá atrás. Então nada é por acaso, nada acontece fortuito. O que está acontecendo por quê? Porque a Europa tem um karma a resgatar. E como a gente está trazendo para vocês toda uma ideia, né, de melhoramento, a gente vai trazer agora, também do livro Ação e Reação,
O livro Ação e Reação, capítulo 7, o capítulo é Conversação Preciosa. É na página 90 da 19ª edição, que é a minha. Então o Hilário vai e pergunta para Sâncio como devemos entender como sendo o bem e o mal. Então o instrutor Sâncio vai responder para ele. Então ele vai dizer: o bem, meu amigo, é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas da nossa estrada, as quais devemos empenhar as conveniências de nosso exclusivismo, mas sem qualquer constrangimento por parte de ordenações puramente humanas, que nos colocariam em falsa posição no serviço por atuarem de fora para dentro, gerando muitas vezes em nosso cosmo interior, para nosso prejuízo, a indisciplina e a revolta. O bem será, desse modo, nossa decidida cooperação com a lei, a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa, visto não ignorarmos que, auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. Então, olha o que está dizendo aí. O bem é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas da nossa estrada. E aí ele fala mais embaixo: o bem será, desse modo, nossa decidida cooperação com a lei a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa. Então, aí a gente vê que ainda que a gente tenha que fazer uma renunciação, o bem verdadeiro é o bem de todos. E ainda que isso custe o quê? A nossa renunciação mais completa. Então, o bem, sendo o progresso, a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas da nossa estrada. Então, não pode ser o bem só para alguns, só para os meus amigos, só para os meus parentes, só para o meu grupo. Não, é o bem para todos. E aí ele termina: e o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos, a expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho, que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Então, vamos lembrar aí, o que é o mal? O mal será sempre representado pela triste vocação do bem só para a gente. Então, quando a gente faz o bem só para a gente, não é o bem. A gente está usando o quê? O egoísmo, a vaidade, a insensatez e o orgulho. Então, o bem só para a gente não é o bem real. É o bem ilusório. É isso que esse movimento que a Terra está fazendo agora, entre outras coisas, também quer mostrar para a gente. Que a gente precisa fazer o bem real, que é o bem para todos, ainda que a gente tenha que se sacrificar. E o bem para todos vai tirar a gente da zona de conforto. Vai fazer a gente ter o trabalho voluntariado. Vai fazer a gente doar para aquele que está passando fome. Ah, vou procurar o síndico do meu prédio. Escuta, pede a associação de bairro, vamos organizar no nosso prédio, vamos fazer cesta básica para distribuir para o pessoal da Rocinha, do Vidigal, do Borel. Então a gente vai ter que fazer o quê? Uma movimentação em que a gente pratique a caridade. Não adianta saber que fora da caridade não há salvação. A gente vai ter que praticar a caridade. A gente vai ter que efetivamente sair da zona de conforto. Ninguém vai morrer porque vai contribuir com 70, 50 reais para uma cesta básica no seu prédio. Mas você vai estar ajudando alguém que está passando fome. Então esse é o movimento que a gente vai ter que fazer.
E a gente quer dar uma dica aqui que é muito importante, que muito se fala da pandemia, muito se fala de tratamento, muito se fala de coagulação vascular disseminada, de AS, de vários remédios, né? Mas a gente não lembra de uma coisa muito importante, do nosso sistema imunológico. E o bem melhora o nosso padrão vibratório. O mal piora o nosso padrão vibratório. Então, o nosso padrão vibratório, né? Como é que a gente melhora o padrão vibratório? Melhora com fé, com otimismo, com alegria, com solidariedade, com boa alimentação, com a prática de exercício, com a prática do bem, do trabalho voluntariado, da caridade, tomar sol 20 minutos por dia, beber 2 a 3 litros de água por dia. Tudo isso melhora o nosso sistema imunológico. E com a prática do bem, a gente está melhorando o padrão vibratório e está ficando o quê? Mais imune ao vírus que tem o quê? Baixo padrão vibratório. E o que piora o nosso padrão vibratório? A falta de fé. A falta de fé piora o nosso padrão vibratório. O pessimismo, a tristeza, a depressão. Depressão acaba com o sistema imunológico. O egoísmo, o usurário, os vícios fazem que a gente seja canudinho de obsessores. A gente se enfraquece muito. A vida sedentária, a prática do mal, nossa, acaba com o padrão vibratório. Então, a gente tem que, não pode ficar no escuro, a gente não pode ficar sem ver luz solar, a gente não pode ficar sem beber água. Por quê? Porque a ausência de luz solar e pouca água faz com que a gente fique pior no sistema imunológico. O nosso sistema imunológico representa o quê? A defesa do nosso organismo contra as viroses. É a nossa linha de frente. É o nosso protetor. Quanto mais forte o nosso sistema imunológico, melhor as nossas proteções, melhor a nossa resistência. Então é isso que eu queria trazer para vocês. A nossa mensagem é uma mensagem de fé, uma mensagem de coragem, uma mensagem de paciência, de solidariedade, de fraternidade, de união, lembrando muito da oração para ajudar aqueles que estão desencarnando, para ajudar os que são doentes, para ajudar os que estão ficando desempregados e para mostrar que a gente está receptivo para a espiritualidade. Lembrar que Jesus é nosso mestre, que Jesus está no leme e que nada acontece sem que haja uma causa, um objetivo. A doutrina espírita, ela nasceu na França, ela foi transplantada para o Brasil. Lá atrás, em 1300 e pouco, Jesus conversa com Ilhéu, já sabia que havia esse transplante da árvore do Evangelho, fala com Ilhéu, vai ter que fazer na Pátria do Cruzeiro, mas a Pátria do Cruzeiro não foi descoberta ainda. Ilhéu, você vai ter que encarnar, você vai ser o infante, né? Infante Dom Henrique de Sagres, e você vai descobrir lá o caminho para poder, né, com seus estudos, com as cartas que você cartografa vai fazer, para poder descobrir o continente americano, para poder ser essa pátria que vai receber a pátria do Evangelho. Então existe um planejamento da espiritualidade para as coisas que estão acontecendo. Embora muitas vezes a gente não tenha uma noção disso. Mas se a gente olha, se a gente estuda, né? Então veio Bezerra veio, fez tudo o que fez. Quando Bezerra morre em 1900, quem estava nascendo? Ivone Pereira. Ali em 1912 vem Francisco Cândido Xavier, veio um monte de gente junto com ele, depois vem o Divaldo. Ali quando está em 1870 no Pinga Fogo, quem é que estava nascendo? Haroldo Dutra Dias. Então quando desencarna Ivone Pereira em 1984, quem estava no apogeu? Divaldo. Quando Chico Xavier desencarna em 2002,
quem estava aparecendo o Haroldo, então vai tendo toda uma programação para a gente chegar onde chegou. Nada é por acaso, e por hoje, meus amigos, é isso que eu tinha para falar para vocês. Um abraço fraterno para todos e até a próxima. Muita paz e muita fé.